vivenciando naquele momento. Um pouco das coisas, assim, a gente vai conversar e vai fluir, o senhor vai falar coisas da área Mas cultural. a cultura é entendida como manifestação artística. Na realidade, como manifestação artística. Tá. Não, porque aí... Não, porque era muito amplo, muito grande. Se não souber o líquido social, eu vou brigar com o senhor. Pois é. Pois é. Tu sabe que é uma deixa muito forte. Olha que eu vou lhe puxar as orelhas. Tá bom. Podemos começar aqui? Pode começar. Bom, boa tarde, professor Coelho. Boa tarde, é um prazer. Muito obrigada por ter aceito o convite. Esse programa que está sendo gravado, ele vai integrar a minha dissertação de mestrado, que é sobre a arte e a cultura na universidade. E também vai ser um programa de TV, né, sobre a arte e a cultura na universidade. Então ele vai ter duas utilizações. Além da dissertação, ele também vai se transformar num programa da URGS TV narrando essa arte e cultura que é feita diariamente na universidade e que nós participamos dela. E ativamente. Ativamente. Então eu queria ouvir um pouquinho do senhor, assim, o seu percurso na universidade, como que o senhor, quando o senhor entrou na universidade, como que o senhor viveu essa universidade, se o senhor tem alguma lembrança de alguma atividade artística que tenha participado ainda como professor ou como aluno. O senhor estudou na universidade, professor Coelho? Então, Sim. por favor. Bom, eu entrei na URGS em 1963. Sou um jurássico. E no curso de agronomia. E é um curso que tem um viés assim muito forte para ciências sociais e para ciências exatas. E sempre, já desde aquele tempo, havia uma certa discussão sobre a importância das ciências humanas num curso desse tipo. Então, eu venho de uma família onde meu pai faleceu muito prematuramente, eu não cheguei a conhecê-lo, mas a minha mãe, professora, sempre trabalhou muito fortemente com cultura, com ensino, com essa coisa toda. E eu fui educado com isso. Quer dizer, a cultura, de uma certa forma, está no meu DNA. Né? E cultura no seu sentido mais amplo, tanto na manifestação artística, etc., como do social. Né? Então, essas duas áreas, para mim, se complementam, são fortemente representadas durante toda a minha trajetória de vida, como estudante, participando de todas as atividades da minha faculdade de agronomia. Nós tínhamos alguns eventos patrocinados na época, o DAUC, que era o nosso, nem era DAUC, era CAUC, que era o Centro Acadêmico da Agronomia. Fazíamos reuniões dançantes, apresentações de música, de violão, etc. Então eu participava de todo esse processo. Depois, já como professor, e sempre incentivei meus alunos a essa participação mais efetiva. Sempre defendi e levava isso para todos os meus alunos, todos os primeiros dias de aula, que um profissional se faz forte, competente e completo se ele não abrir mão da cultura como um todo. Quer dizer, não adianta um engenheiro agrônomo, que era o meu caso, um engenheiro agrônomo, saber muito de água, solo, planta, bicho, e não ter uma cultura que abrace tudo isso e que faça com que ele se projete através disso. Então, sempre defendendo esse tipo de coisa, eu fui vindo como professor, cheguei a pró-reitor, onde nós nos conhecemos, para grande prazer meu, nos conhecemos. E como característica também de trabalho nessa área, eu acho que nós temos que, obrigatoriamente, quem estiver numa posição como de pró-reitor, de abrir espaço para que todas as pessoas que têm atividades em qualquer área do conhecimento possam participar ativamente. E foi o caso lá com vocês. Quer dizer, vocês tiveram a porta aberta e abriram suas asas e fizeram tudo isso que hoje a URGS se orgulha tanto. Né? As apresentações, os salões de extensão, que eu acho que foi uma marca muito importante para nós. Então, a URGS hoje se salienta com tudo isso. E eu participei também, já como pró-reitor, do Fórum Nacional de Extensão dos Pró-Reitores da Universidade, na época, Universidades Públicas Brasileiras. Depois abriu para todas as universidades, mas naquele tempo era só das públicas. E também ali foi uma luta muito grande até para definir exatamente o que era extensão.
Então, havia ainda uma tendência forte de dizer que aquilo que se fazia em arte era supérfluo, aquilo era só passatempo, aquilo era apenas lúdico, esquecendo a grandiosidade de ensinamentos, de conhecimentos que a arte gerava para o profissional de todas as áreas. Então, isso foi uma coisa que sempre me marcou e me fez trabalhar nesse sentido. E aí fui vindo e cheguei até aqui. Eu acho que não foi de graça também e não foi sozinho. Eu cheguei aqui, tive pessoas como tu, que abraçaram a causa, que estavam voltadas inteiramente para isso e que fizeram com que a cultura, no que se refere principalmente às artes, tivesse tanta relevância como tem hoje dentro da universidade. Então, muito rapidamente, a minha trajetória foi essa. E professor Coelho, quando o senhor retrata, né, bom, nos anos 60 eu entrei na universidade, qual era a relação lá da agronomia com o Campo Central? Porque nesse momento, aqui no Campo Central, estava acontecendo o projeto Pixinguinha. Sim. As universidades estavam sediando o projeto Pixinguinha, né? E essa nossa localização geográfica, que os campos ficam separados, fazem com que tenha um pouco de dificuldade essa circulação dos alunos nessa ferramenta cultural que é o Salão de Artes, né? Não, naquela época, muito mais ainda. Eu digo isso com uma certa vergonha até, mas quando eu entrei para a Faculdade de Agronomia em 1963, nós tínhamos que ser grossos. Nós tínhamos que usar bombacha, bota, lenço no pescoço, porque senão não éramos homens suficientemente capazes de estar na agronomia. Então, isso era um problema sério, porque a identidade mesmo. Então, a gente cultuava a música campeira, o regionalismo, etc., mas o resto era o resto, exatamente. E, além disso, a dificuldade da distância. A maior parte de nós morávamos no núcleo residencial da faculdade, lá na agronomia. Então, para chegar ao centro, nós tínhamos que pegar um ônibus por uma estrada que era uma estradinha de terra ainda naquele tempo, e era extremamente difícil. Então, ninguém vinha ao Campo Central. O que nós tínhamos que aprender e fazer era lá. Até dá para ver um movimento muito grande que houve na Faculdade de Agronomia, lá no meu tempo ainda de estudante, que nós nos posicionamos totalmente contra, é que iriam transferir a Faculdade de Agronomia para onde hoje está a Estação Experimental Agronômica. Mais longe ainda. E eu acho que se nós tivéssemos ido para lá na época, nós seríamos brutalizados. Né? Nós não estaríamos aqui hoje. Né? Então, isso mostra bem as dificuldades que nós enfrentávamos naquele tempo. Mas eu acho que as coisas foram sendo conquistadas devagarinho e fez parte de um crescimento total, inclusive da própria cidade, onde nós tivemos mais facilidade de acesso, etc. O campus central apresentou um apelo maior ainda, oferecendo mais oportunidades. Então a agronomia começou a participar disso aqui, mas antes não participava. E era muito o início ainda da universidade, né? Exatamente. O senhor entrou na gestão do professor Paglioli, eu acho. Foi um pouquinho depois. Foi depois. É. Foi depois. Então estava bem no início. Não, é bem o início, bem início. Estruturação toda da universidade. Mas, professor Coelho, vamos voltar então, vamos prosseguir. Como pró-reitor de extensão, né? Nós nos conhecemos então na pró-reitoria de extensão e o que marcou, eu acho, que toda aquela equipe que estava assumindo com o senhor foi as suas palavras iniciais, dizendo que o senhor estava ali para construir um projeto com aquela equipe. Sim. Né? E sempre nos vem à mente assim que um pró-reitor já chega com os projetos idealizados e com uma ideia de pró-reitoria. E o senhor deu a oportunidade do pode ser, né? O senhor deu o espaço para que essa equipe criasse, né? Como que o senhor viu o engajamento dessa equipe? O senhor falou rapidamente, mas eu sei que isso é algo que lhe marcou muito, né? Sim. Porque quando o senhor deu espaço para as pessoas criarem, o senhor teve uma adesão 100%, como foi, não resta dúvida. E sou muito grato a isso. Eu acho que todo o sucesso que nós alcançamos naquele tempo de pró-reitoria foi em função disso. Eu caí pró-reitor.
Eu estava trabalhando na Expo Inter, na época, quando eu recebi do professor Paim um telefonema dizendo assim, olha, a professora Vrana quer falar contigo. Eu disse, poxa, o que eu fiz de errado? Então eu saí da Expo Inter e vim até aqui e ela me fez o convite para ser pró-reitor. Nunca havia pensado em ser pró-reitor na vida. Meu desejo e toda a minha vida acadêmica estava voltada para a docência, exclusivamente. Embora também uma pró-reitoria também é docência. Bom, aí vim para cá. Aí eu tive que tomar pé das coisas. Eu não tinha essa familiaridade toda que vocês já tinham com todo o processo de extensão universitária que se praticava. Tive que aprender muita coisa. E talvez até, de certa forma, tenha sido bom. Porque eu saí praticamente do zero e comecei a trabalhar e me aprofundar em extensão universitária com uma visão um pouquinho diferente daquela extensão universitária que já existia. E aí a gente começou a modificar algumas coisas, inclusive a própria definição de extensão, etc., que na época era uma mistura muito grande de prestação de serviços, de uma série de coisas. E a extensão como efetivamente uma parte da formação da universidade, de criação, de geração de conhecimento, não era reconhecida. E aquilo que se falava muito e depois a coisa ficou até, de certa forma, assim, vulgar, banal, que era de sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, não existia. E o próprio fato de nós dizermos na época que a universidade se assentava